Agora, eu vou andar essa vermelha da base e vou sair nessa vermelha que eu acabei de colocar aqui, né? Que a branca é vermelha, ó. Vou sair nessas duas vermelhas aqui pra fora. Agora, eu vou colocar uma branca e uma vermelha. Ó, uma branca e uma vermelha. E vou entrar na branca aqui da base, ó. Aqui é o R é meio complicadinho. Então, eu vou colocar uma branca e uma vermelha. Tô entrando aqui, ó, na branca da base. Saio nessa vermelha aqui do meio, aqui pra fora. Vou andar essa branca, essa vermelha que eu acabei de colocar. E essa vermelha da base, ó, da banda de cá, que eu tô trabalhando agora, tá? E puxo todo o meu nylon. Quem estiver gostando aí dos vídeos, gente, deixa um joinha, compartilhe meu canal, meus vídeos, né? Graças a Deus, tá quase chegando a 20 mil inscritos, tá? Agora, eu vou colocar uma vermelha e uma branca. Deixa eu ver se é uma vermelha e uma branca. Vou colocar uma vermelha e uma branca. Ó, primeira vermelha, depois a branca, tá saindo a vermelha da base. Vou entrar aqui, ó, na vermelha do meio, com uma vermelha e uma branca. Ai, toda hora enrosca aqui, né? E puxo. Ando essa vermelha da base e saio nessa vermelha que eu acabei de colocar aqui do meio, ó, pra fora. Puxo. Agora, eu vou colocar uma vermelha e uma branca. Ó, uma vermelha, uma branca, tá saindo a vermelha aqui do meio. Entro na branca da base, ó, com uma vermelha e uma branca. Puxo. Aperto bem. Saio nessa vermelha aqui, ó, do meio pra fora. Puxo. Agora, eu ando essa vermelha e branca que eu acabei de colocar e uma vermelha da base. Puxo. E agora, eu vou colocar duas brancas. Vou colocar duas brancas. Aqui dá 5, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, duas brancas vou colocar. Tá saindo a vermelha da base, entro na branca do meio aqui, ó, com duas brancas e puxo. Ando essa vermelha da base e saio na branca aqui, ó, do meio pra fora. E agora, eu vou colocar duas vermelhas. Pego duas vermelhas. Tá saindo na branca aqui, ó, do meio. Vou entrar na vermelha da base, ó, com duas vermelhas. Desculpa. Saio nessa branca aqui, ó, do meio pra fora. Vou andar nessas duas vermelhas que eu acabei de colocar. E uma vermelha aqui da minha base, tá? A última da base aqui. Puxo, vou colocar duas vermelhas, ó, duas vermelhas. E entro na vermelha aqui do meio, ó. Tá saindo a vermelha da base, coloco duas vermelhas e entro nessa vermelha aqui do meio. Puxo. Que agora aqui nós já vai começar a trabalhar só o lado de dentro do coração já. Saio nessa vermelha da base pra fora. Vou parar nessa que eu acabei de colocar, do meio aqui. E vou colocar três vermelhas. E nessa mesma que tá saindo meu fio, eu vou entrar com a agulha. Então, eu coloco três vermelhas e nessa mesma eu entro com a agulha, ó. Tá? Ó, e puxo. Aperto bem. E vou parar nessa primeira vermelhinha aqui, ó, das três que eu coloquei, eu volto só dentro de uma, o meu fio vai ficar assim, ó. Agora, eu vou trabalhar o lado de dentro desse coração, ó, como já tá ficando, né? Agora, aqui, eu vou colocar três pérolas vermelhas e vou entrar nessa mesma. Onde tá saindo meu fio, vai ser onde eu vou entrar com a agulha. Ó, três vermelhas. Ó, virei, né, o coração, tá, gente? Ó, três vermelhas
Ponho aqui. Volto a minha agulha dentro dessas 3 vermelhas. E uma vermelha aqui da minha base. Agora, vamos começar a trabalhar o lado de dentro desse lindo coraçãozinho. Agora, eu vou colocar novamente 2 vermelhas. Eu vou colocar 2 vermelhas, tá saindo a vermelha da base. Entro nessa vermelha aqui do meio, ó, com 2 vermelhas. Ó, ficando assim. Ando essa vermelha da base e saio nessa vermelha do meio aqui pra fora. Vou colocar 2 vermelhas. Agora as letras fica mais fácil, né? Já tá quase no final. Tá saindo a vermelha do meio, entra na vermelha da base, ó, com 2 vermelhas. Puxo. Saio nessa vermelha do meio aqui pra fora, ó. Puxo também. Agora, ando essas 2 vermelhas e essa branca aqui da base, ó. E puxo. Agora, eu vou colocar 2 vermelhas. Tá saindo na vermelha da base, entro na vermelha do meio, aqui, ó, com 2 vermelhas. Puxo. Ando essa branca e essa vermelha que eu acabei de colocar, a do meio aqui pra fora. Vou colocar 2, deixa eu ver se é 2. Não, uma vermelha e uma branca. Ó, vou colocar uma vermelha e uma branca, tá saindo na vermelha do meio. Entro na vermelha da base com uma vermelha e uma branca. Saio nessa vermelha aqui, ó, do meio pra fora. Agora, eu ando essa vermelha, essa branca que eu acabei de colocar e uma branca aqui da base, ó, ando essas 3. Puxo. E agora, eu vou colocar 2 vermelhas. Tá saindo na branca da base, entro nessa branca do meio aqui, ó, com 2 vermelhas. Puxo. Ó, puxo, aperto bem. E ando essa vermelha da base, essa branca da base sai na vermelha do meio aqui pra fora, também. Agora, eu vou colocar 2 brancas. Ó, 2 brancas, tá saindo na vermelha do meio, entro na branca da base, ó, com 2 brancas. Puxo, que a gente já tá fechando o R aqui, tá? Ó, e puxo. Saio nessa vermelha do meio aqui pra fora, ó. Ando essas 2 brancas e saio nessa branca da base. Puxo e vou andar essa vermelhinha aqui do lado de cá. Porque agora é a junção das 2 bandinhas do coração. E toda a junção é só uma única pérola no meio, né? Que aqui no caso é uma vermelha. Então, pego uma pérola vermelha, tá saindo nessa vermelha aqui, ó, da base da banda de cá já, do outro lado, né? E vou entrar nessa branca aqui do meio, ó, com uma vermelha. E puxo meu nylon, vocês vão ver, ó, vai fechar já o coraçãozinho, ó, tá vendo? Falta bem pouco pra terminar. Agora, eu ando essa branca da fileira de baixo aqui, da base, essa da base do lado de cá, e vou sair com o meu fio nessa solitária aqui, ó, que eu acabei de colocar. E puxo. Gente, deixa meu joinha aí quem estiver gostando, compartilhem, comentem. Lembrando que os anúncios aí não sou eu que coloco. Quem puder divulgar meus vídeos aí nos grupos do Face, do WhatsApp, para outras pessoas também aprenderem e virem conhecer meu canal, outros vídeos que eu ensino aqui. Fico muito agradecida, tá? Divulgar o meu trabalho não vai diminuir o de vocês, nem de outra pessoa também aí crescer no YouTube, tá? Tá saindo a vermelha do meio solitária, vou colocar uma vermelha e uma branca. E vou entrar nessa branca aqui, ó, da base, da banda de cá, que agora eu tô trabalhando. Puxo.
Agora, eu ando essa vermelha solitária de novo aqui pra fora. Ando essa vermelha solitária. Vou andar essa vermelha e essa branca que eu acabei de colocar. E uma vermelha da base, ó, que eu tô terminando essa outra banda aqui do meu coraçãozinho, né? Agora, eu vou colocar uma branca e uma vermelha. Primeira vermelha, depois a branca, tá, meus seguidores? Ó, uma vermelha e uma branca, quer dizer. Tá saindo a vermelha aqui da base. Vou colocar uma vermelha e uma branca. E vou entrar na branca aqui, ó, do meio. E puxo. Ando essa vermelha da base e saio essa vermelha do meio aqui pra fora, que é a que eu acabei de colocar, né? Ó. E vou colocar uma vermelha e uma branca novamente. Primeira vermelha, depois a branca. Tá saindo essa vermelha do meio, entro na branca da base com uma vermelha e uma branca e puxo. Aperto bem, saio nessa vermelha do meio pra fora e vou andar essa vermelha, essa branca que eu acabei de colocar e uma vermelha da base aqui, ó. Puxo. Olha como tá ficando lindo. Já tá quase terminando também, né? Vou colocar duas vermelhas. Tá saindo na vermelha da base. Entro na vermelha do meio aqui, ó, com duas vermelhas. Puxo. Saio nessa vermelha da base e essa vermelha do meio aqui pra fora, ó. Também. E puxo. Vou colocar duas vermelhas. Saindo na vermelha do meio, entro na vermelha da base, ó, com duas vermelhas. Saio nessa vermelha do meio pra fora. Vou andar duas vermelhas aqui que eu acabei de colocar. E uma vermelha da base aqui. Puxo. Vou colocar duas vermelhas. Tá saindo na vermelha da base, entro na vermelha do meio aqui, ó, com duas vermelhas. Puxo. Saio na vermelha da base e saio nessa do meio aqui pra fora, ó. Lembrando que aqui tem 3 pontinhos aqui que tem como reduzir a velocidade do vídeo, deixar mais lento, em câmera lenta, né? Pra facilitar, pra quem é novato, não tá conseguindo fazer e tem a vontade de tá fazendo essa lindeza, né? Desse coração. Então, tem esse recurso aqui no YouTube, né? Na plataforma. Tá saindo nessa vermelha do meio, ponho duas vermelhas e entro na vermelha da base aqui, ó. Ó, com duas vermelhas. Puxo. Agora, eu vou andar essa vermelha do meio aqui pra fora. E vou parar nessa primeira vermelha aqui, do lado de dentro, né? Só em uma que eu paro, porém, eu vou virar o meu coraçãozinho e vou colocar 3 pérolas vermelhas. E nessa mesma que tá saindo meu fio, vai ser aonde eu vou colocar as minhas 3 pérolas vermelhas, né? Ó, tá saindo nessa vermelha, eu virei o coraçãozinho, coloquei 3 pérolas e vou entrar nessa mesma ao contrário, ó. Opa, que é a viradinha, né? Ó, puxei ficando assim, ó. Agora, eu ando com a minha agulha dentro dessas 3 pérolas vermelhas que eu acabei de colocar e uma vermelha aqui da minha base. Pra fechar, gente, eu vou fechar tudo com a pérola vermelha. Mas quem quiser pode fechar com a branca também, tá? Pra dar um contraste, né? E lembrando que é crédito artesã, tá? Esse passo a passo aqui não é criação minha. Eu pedi pra moça me ajudar, ela me ajudou e eu vim aqui ensinar. Essas meninas dos grupos que mandam muito bem com os gráficos, né? Tá saindo na vermelha da base. Vou entrar na vermelha do meio aqui, ó. Com duas vermelhas. Estão pedindo pra até decorar esses bisnaguinha, né? De pôr álcool gel. Vou até trazendo aqui pra vocês também, tá? Vou sair nessa vermelha da base e sair nessa vermelha do meio aqui pra fora. Agora aqui tudo vermelho, só aqui que ainda tem os detalhes da letra, né? Das siglas, né? Aí pra fechar, que eu vou ter que pôr algumas brancas ainda.
Então, tá saindo na vermelha do meio, entro na vermelha da base, ó, com duas vermelhas, puxo, saio nessa vermelha do meio aqui pra fora. Agora, eu vou andar essas duas vermelhas e essa vermelha aqui, ó, da minha base aqui também. Ando nessa vermelha aqui da base. Agora, eu vou colocar duas vermelhas. Até o meio ali, bem dizer, vai ser na próxima aqui que eu vou começar a pôr branca. Então, tá saindo na vermelha da base. Entro na vermelha aqui do meio, ó, com duas vermelhas. Puxo um coraçãozinho muito lindo, muito delicado. Ando essa vermelha da base e tô saindo na vermelha do meio aqui. Vou colocar agora uma vermelha e uma branca, né, pra fechar o U. Então, tá saindo a vermelha do meio. Vou colocar uma vermelha e uma branca. E tô entrando na vermelha da base. Saio na vermelha do meio aqui pra fora agora. E vou andar essa vermelha e a branca que eu acabei de colocar. E uma branca aqui da minha base. Puxo. E vou colocar duas vermelhas. E vou entrar na vermelha aqui, ó, na branca do meio. Tá saindo na branca da base. E entro nessa branca do meio, com duas vermelhas, né? Agora, eu ando essa branca da base e saio essa vermelha do meio aqui pra fora. E agora, é a junção das duas bandinhas do coração, né? Então, a junção, eu vou pôr uma única pérola branca. Ó, tá saindo na vermelha da base. Vou entrar nessa branca aqui, ó, na branca da base de cá, ó, que eu tô entrando, ó, com uma única pérola branca. Então, eu tô saindo de um lado e entrando no outro, né? Ando essa vermelha da fileira de baixo, vou sair nessa vermelha aqui, ó, do meio pra fora. E agora, eu vou andar essa branca solitária que eu acabei de colocar e essa vermelha da base da banda de cá. Agora, eu vou colocar duas brancas. Ó, duas brancas. Eu já não vai usar mais brancas, tá? Então, eu coloco duas brancas e vou entrar, tá saindo na vermelha da base, entro nessa branca solitária aqui com duas brancas e puxo. Agora, eu ando essa vermelha da base e essa branca do meio pra fora. Vou colocar duas vermelhas, tá saindo na branca do meio, vou entrar na vermelha da base com duas vermelhas. Agora, vai ser tudo vermelho, até fechar o coração, concluir ele todinho, né? Saio nessa branca aqui do meio pra fora. Vou andar essas duas vermelhas que eu acabei de colocar e uma vermelha da base. Até concluir o coração, vai ser tudo vermelho agora, branco já não vai usar mais. Agora, eu vou colocar duas pérolas vermelhas. Vou até pôr pra longe, sabe? Pra não derrubar. Duas vermelhas, tá saindo na vermelha da base. Entro na vermelha do meio aqui, ó. Com duas vermelhas. Puxo. Gente, se der duas partes, vocês assistam. Parte 1, parte 2, tá? Eu não começo meu trabalho no meio e nem deixo pelo meio. Eu sempre ponho na sequência. Parte 1, parte 2. Vou andar essa vermelha da base e sair essa vermelha do meio aqui pra fora. É porque tem gente que comenta, fala, nossa, começou o trabalho na metade, não tem como, né, gente? Eu vim aqui gravar metade do trabalho, né? Eu faço meu serviço completo. Sou uma profissional, faço pelo completo. Faço começo, meio, fim. Ó, tá saindo essa do meio vermelha, vou colocar duas vermelhas e entro na vermelha da base, puxo. Saio nessa vermelha aqui, ó, do meio pra fora, puxo. E vou andar essas duas vermelhas que eu acabei de colocar e essa vermelha aqui, ó, da base, também puxo. E vou colocar duas vermelhas e entro na vermelha aqui do meio, ó. Puxo. Saio nessa vermelha da base, ando essa vermelha da base, sai essa vermelha
do meio aqui pra fora, também puxo. Vou colocar duas vermelhas e vou entrar na vermelha aqui, ó, da base. Puxo, ando essa vermelha aqui, ó, do meio pra fora, né, em sentido aqui pra dentro. Vou virar meu coraçãozinho. Agora, ao invés de eu parar nessa primeira pérola, eu vou parar aqui na segunda. Ó, na segunda pérola, não paro mais na primeira, ó. Paro aqui na segunda. Puxo, que agora aqui é, bem dizer, antes da última fileira, antepenúltima. Ou penúltima. Vou colocar 3 pérolas vermelhas e vou entrar nessa vermelha aqui, ó, na segunda, tá? Com 3 pérolas vermelhas. E puxo, ficando assim, que aqui vai ficar retinho, tá? Agora, eu ando essa vermelha aqui pra fora, essa do meio. Vou colocar 2 vermelhas. Ó, vou colocar 2 vermelhas e vou entrar na vermelha aqui, ó, da minha base. Puxo. Saio essa vermelha do meio aqui pra fora, ó. Puxo. Agora, eu ando essas duas que eu acabei de colocar e ando uma aqui da minha base. Ó, vocês estão vendo? Já tá bem no finalzinho, né? Daí, só fechar e vender, né? Posso assim de chaveiro e vender. Coloquei 2 vermelhas, entro na vermelha do meio, ó. Tá saindo na vermelha da base, puxo. Agora, eu ando essa vermelha da base e saio essa vermelha do meio aqui pra fora. Vou colocar 2 vermelhas. Ó, e vou entrar na vermelha da base. Tá saindo a vermelha do meio, coloco 2 vermelhas e entro aqui na vermelha da base. Puxo. Agora, eu saio nessa vermelha aqui, ó, do meio pra fora. Vou andar essas 2 vermelhas que eu acabei de colocar e essa branca aqui da base, ó. Puxo, porém, aqui já é novamente a junção do coraçãozinho. Vou andar a vermelha da base do lado de cá. E pra fazer a junção, vai uma única pérola. Vou colocar uma pérola vermelha. E vou entrar aqui na vermelha, tá saindo na vermelha da base, entro na vermelha do meio com uma única pérola vermelha. Agora, eu vou andar essa branca, essa vermelha daqui da fileira de baixo, ó. E vou sair nessa vermelha solitária, que eu acabei de colocar. Agora, eu vou colocar 2 vermelhas. Ó, 2 vermelhas. E entro na vermelha da base. Puxo. Saio nessa vermelha do meio pra fora. E vou andar essas 2 vermelhas e essa vermelha da base aqui. Puxo também meu fio, embora ele toda hora tá enroscando ali, que tá grandinho um pouquinho. Espero que dê pra fechar todo o coração sem eu pegar outro fio. Então, tá saindo na vermelha da base. Vou colocar 2 vermelhas e vou entrar aqui, ó, na vermelha do meio. Puxo, tô concluindo, ó. Saio na vermelha da base e essa do meio que eu acabei de colocar. Puxo. Vou colocar 2 pérolas vermelhas e vou entrar na vermelha da base. Saio nessa vermelha aqui, ó, do meio pra fora. Puxo. E agora, eu vou colocar... Vou andar, né? Nessas 2 vermelhas que eu acabei de colocar e uma vermelha da base. E vou colocar 2 vermelhas. Coloco 2 vermelhas e entro aqui, ó, na vermelha do meio. Puxo. Coloco 2 vermelhas e puxo. Agora, eu vou andar nessas... Vou vir pra essa segunda pérola aqui, ó. Não, acho que eu já acabei, ó. Eita, Lelê, já acabei, oba! Agora, aqui eu vou sair aqui pra fora com o nylon
E já está pronto o coração. Agora, eu vou ensinar um pedacinho, vou dar uma laçadinha aqui, né? Pro meu trabalho não se desmanchar. Eita, já fez nó. Vou dar um nozinho aqui. E vou mostrar pra vocês um pedacinho de como eu fecho o... Bom, meus seguidores, ó, tá pronto o coraçãozinho, né? Agora, o fechar, ó, igreja, I de igreja, U universal, R do reino e D de Deus, né? Quem quiser pode pôr a pombinha na frente e a pombinha atrás. Aí é opcional, tá? Quem quiser pode pôr a pombinha de um lado e do outro também, tá? Mas aqui no caso, um lado é prestar atenção na hora de costurar também, tá? Tem que estar assim. A pombinha tem o lado certo também. Ela tem que estar assim. Pra cá. Então, assim, ó. Tá? Esse lado quadradinho da pombinha fica pra cá. E esse aqui é a frente e aqui é a parte traseira da pombinha, aqui é a frente, né? Que seria o rostinho, né? Então, vamos lá. Pra costurar, meu fio tá saindo dentro de uma pérola aqui, ó. Um é o espelho do outro, o coraçãozinho, não é mesmo? Então, eu vou pegar uma pérola número 4, vermelha. Tá saindo de um lado, eu entro do outro. Tá saindo desse lado, eu entro na mesma direção, ó, com a pérola número 4 vermelha. Pego outra número 4 vermelha, tá saindo nessa vermelha, entro nessa onde tá saindo meu fio, ó, na mesma direção. Eu só vou fazendo um zigue-zague com o nylon entre as pérolas e carregando sempre na agulha, ó, a número 4, ó, como vai ficando. Daí, eu ando essa que eu tinha acabado de colocar, a primeira, né? Vou andar essa daqui, essa e essa, ó, vou fazendo um X. Que um lado é espelho do outro. Então, eu saio de um lado e entro do outro, na mesma pérola de um lado, né? Ó, tô saindo nessa pérola número 4 vermelha, entro nessa de cá, ó. E já passo nessa do meio, carregando uma 4 na agulha. Agora, eu ando essa pérola número 4. Ando essa que eu acabei de colocar e já ando outro, ó, tá vendo? Um ladinho é o espelho do outro. Eu vou fazendo a volta todinha, isso vai fechando, ó. Tá saindo nesse coração de cá, que tem a pombinha, nessa número 4, coloco uma 4 na agulha e entro nessa partezinha do coração de cima, ó, com uma 4, ó, na mesma direção, vai formando uns módulozinhos aqui de 4 e fechando. Quem quiser pôr enchimento, pode pôr também, gente, assim, ó. Antes de fechar tudo, põe aqueles enchimentos e continua fechando normal, como eu tô fechando aqui. Ó, vou colocar uma pérola número 4. Tá saindo de um lado, ó. E vou entrar do outro, ó, tá vendo? Carregando a 4 na agulha. É igual fecha as capinhas de caneta, é o mesmo, fecha as letras aí de pérolas. É o mesmo procedimento de fechar. Ó, vou andar essa e vou ir mais uma pra frente. Ó, já tá fechando, tá vendo? Então, eu vou continuar aqui fechando. Já eu venho mostrar pra vocês. Ó, meus seguidores, já fechei tudinho, meu coraçãozinho. Vocês gostaram? Um lado tá as siglas e o outro lado tá a pombinha, né? Meu fio tá saindo aqui, ó, nessa pérola aqui em cima, número 4 vermelha. Vou colocar 3 pérolas, número 4. Vou passar minha agulha aqui, ó, na argolinha da correntinha aqui, do meu acessinho de chaveiro. E vou colocar mais 3